países convidados. E aí eu retiro a Argentina porque, nitidamente, foi o Brasil que falou: não, vamos botar alguém parecido conosco então, para ter um pouco mais de força no bloco. Mas se você pega, por exemplo, o Egito, ele controla o canal de Suez. Muito importante para a economia global, Sim, tendo em vista que aconteceu há pouquíssimo tempo, de um navio ficar atolado lá e simplesmente calhado. você parou o comércio É, durante um tempo e preços de tudo aumentando, impactou a inflação em termos globais. Aí você pega Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, são importantes em termos geopolíticos na região, produzem bastante petróleo, Arábia Saudita e Irã, por exemplo. E se você pega os Emirados Árabes Unidos e o Irã, eles controlam o Estreito de Hormuz, por onde passa mais de 30% do petróleo global. Você acha que alguns desses países foram escolhidos por conta disso? Controle sem sobre regiões dúvida, estratégicas? sem dúvida. Ou seja, a expansão e a seleção desses primeiros integrantes, tirando a Argentina e a Etiópia, é um reflexo de onde a China quer estar presente. Já abriu uma base naval em Djibouti, né, que Que é o Bab el-Mandab lá também. isso, ou seja, que é uma região crucial, porque apesar da, da transformação energética, a gente está passando por um momento histórico, né? Porque ao longo do tempo, assim, a maioria dos carros no mundo serão carros elétricos, etc. Então, por isso terras raras e lítio e todos esses elementos serão fundamentais para a construção de baterias. A gente vai depender menos de carvão, de petróleo, de fontes fósseis, né, para a geração de energia. Mas isso é algo que vai acontecer ao longo de muitos anos. Então, ainda hoje, a China enxerga a parceria histórica dos Estados Unidos com a Arábia Saudita como um problema porque gera uma certa vulnerabilidade estratégica. Então, a China está fazendo muito para tentar reduzir a influência americana no Oriente Médio. Isso é facilitado pelo fato de que há uma percepção dominante nos Estados Unidos crescente de que que a gente está fazendo no Oriente Médio? A gente está se envolvendo em conflitos lá. A população cansou um pouco disso, né? A guerra no Iraque não foi popular. É, há uma percepção de que os Estados Unidos, por exemplo, gasta muito para ajuda militar para o Egito, por exemplo, um grande recipiente de ajuda, mas o Egito não é assim exatamente um aliado dos Estados Unidos, né? É um país que tem sua própria autonomia, etc. Ou seja, há uma percepção de que a estratégia americana no Oriente Médio não rende tanto assim. Também o fato de a economia americana já não é tão dominante globalmente e o custo de manter bases, etc., é significativo, né? Precisa também ver onde a gente investe e, claramente, agora a principal estratégia americana é reduzir sua presença militar no Oriente Médio e enfatizar a presença perto da China para tentar conter a ascensão chinesa, a consolidação chinesa na Ásia. Então, menos dinheiro para o Oriente Médio, mais para Taiwan, por exemplo. Porque a percepção é quanto mais a gente consegue complicar a vida da China, a sua vizinhança, mais a gente pode economizar depois, mais a gente pode atrasar que a China chegue a nos ameaçar diretamente. Então, a China aproveita disso, ela quer. Claramente, isso nem é assim uma teoria, isso é dito explicitamente em eventos acadêmicos na China. A China quer estar preparado para um confronto com os Estados Unidos, que pode acontecer daqui a 3 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. E aí haverá sanções mais amplas americanas, tentativas de que parceiros dos Estados Unidos também imponham sanções contra os chineses. Então, por Uhum. exemplo, a Holanda agora já não pode mais exportar, ou seja, criou um bloqueio de exportação de semicondutores para o mercado chinês. Por quê? Porque a Holanda é um parceiro americano. Então tem um pensamento chinês de dizer queremos estar preparados ter mais autonomia, mais, vamos dizer, reduzir nossas vulnerabilidades econômicas. Isso envolve ter maior controle sobre esses espaços que você cita, Canal de Suez, né, o petróleo do Oriente Médio, da mesma forma que os Estados Unidos fez isso no passado, né, buscar controle político para porque a partir do momento que você não controla mais essas regiões, um choque de petróleo pode causar muita instabilidade Problemas. econômica e a Aham. China
por muito tempo será dependente da importação de petróleo, por muito tempo. Está iniciando aí uma transição energética impressionante, né? Ou seja, por exemplo, em Xangai, todos os táxis são elétricos, todos, né? Todo transporte Em público. quanto tempo eles fizeram isso assim? Que Olha, era um dos eles países que tinha problemas graves com poluição é, do ar por conta de frota de veículo. até continua tendo, em parte porque tem a localização assim de indústrias, é muito próximo, né, dos grandes centros populacionais, então a questão da poluição continua sendo um desafio, mas nessa, nessa área eu acho que a China avança mais rapidamente do que os Estados Unidos, também investiu muito em subsídios para a indústria de carros elétricos. A venda de carros europeus no mercado chinês está em queda livre. E uma coisa que achei muito impressionante é que muitos chineses que tinham um carro alemão, um carro de fora, que era um símbolo de prestígio, agora compram um carro chinês. Em parte pela questão de orgulho nacional. E eu tenho um amigo que tinha uma BMW, eu sempre, né, mandava foto e tal, ai, com um carro alemão. E o cara vendeu o BMW e comprou um carro chinês que nunca tinha ouvido falar da marca, assim, falar, isso aqui é muito melhor. Ele Ele tirou falou. fotos e falou, isso aqui é melhor. Por quê? Porque o carro elétrico tem um alcance maior, tem um sistema, uma tecnologia interna, ou seja, daqui a uns poucos anos aqui a venda de carros chineses vai explodir, em parte porque os governos ao redor do mundo querem incentivar a compra de carros elétricos. Então isso foi aí uma transição, eu diria assim, de uns 10 anos, mas com muito investimento prévio, porque houve uma decisão estratégica de dizer nós queremos estar à frente da próxima revolução tecnológica, tanto no âmbito 5G, quanto no âmbito de carros elétricos. Então, aí eu diria que daqui uns 10, 15 anos, a Alemanha, né, que teve aí uma indústria automobilística como coração da economia, eu acho que só conseguirá sobreviver se a Europa fechar suas fronteiras para dificultar a importação de carros chineses, porque eles simplesmente estão à frente nesse sentido.